e ela toda se modificou. Momentos de descanso e lazer foram trocados por noites mal dormidas ao meu lado. Assim a nossa vida se misturou ao ponto de sentires minha dor. O meu sorriso te fazer sorrir e o meu pranto achar lugar em ti. Quero te amar. Quero te amar. Quero amar sem distinção, em preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar Lado a lado com você. lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o E viver o seu perdão. irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor. E me une a você E nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, que está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. É claro.
Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, Senhor Deus, para suplicar as tuas bênçãos e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a aprendermos mais da tua palavra e ajuda com a mensagem que vamos ouvir, Senhor Deus, que o Senhor Deus nos ajude a pormos em prática os teus ensinos. Pedimos também que o Senhor seja com cada irmã que está nos seus lares te ouvindo a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor seja com as pessoas que estão passando por problemas nesta pandemia. Ajuda, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos a sentir o conforto e o consolo do teu Santo Espírito, Senhor. Ajuda também aos que estão doentes, que possam ser curados conforme a tua vontade, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a passarmos por estes problemas que estamos passando com confiança em Ti, tranquilos, sabendo, Senhor, que o Senhor Deus pode todas as coisas e que tudo vem de Ti, que nós dependemos de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor está presente conosco em todas as nossas tribulações. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a vivermos uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Levantam-se os filhos e dizem: mamãe é uma mulher ditosa. Feliz Dia das Mães, minhas amadas. Que saudade, que vontade de voltar às nossas reuniões, né? E juntas darmos aqueles abraços que só nós sabemos dar, né? Faço minhas palavras de Paulo, quando ele diz: dou graças a Deus sempre que lembro de vós. Então, minhas irmãs, a saudade é grande, né? Mas pela graça de Deus, nós temos esse recurso para matar um pouquinho a saudade de cada uma. E confiamos que o nosso Deus é fiel. E logo, logo isso vai passar e nós vamos poder voltar às nossas reuniões, continuar com os nossos projetos e continuar a obra de Deus, né? Através da Usafor. Então, que Deus abençoe a vida de cada uma e é muito bom ter esse tempo aqui. Então, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor são como águia. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a águia é uma das pedagogas de Deus para nos ensinar muitas lições preciosas. E uma das lições mais preciosas que a águia nos ensina é como elas tratam seus filhos. Por isso, nesta tarde, nós vamos aprender aqui, durante essa breve reflexão, sobre algumas lições que as águias nos dão com relação aos seus filhos. E a primeira delas é proteção. As águias, elas protegem muito bem os seus filhos. Lá em Jó, capítulo 39, versículos 27 e 28, a palavra de Deus diz o seguinte: ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro. Então, a águia, ela coloca os seus filhos, o ninho dos seus filhotes no alto dos rochedos, nos penhascos elevados, bem longe dos predadores. A proteção dos filhotes é uma das lições bem valiosas que nós podemos aprender com as águias. Elas não constroem o ninho dos seus filhotes em lugares vulneráveis. Ela não deixa eles expostos às feras. Ela os cerca com cuidado, colocando o ninho em lugares seguros. Uma das maiores tragédias da sociedade atual, irmãs, é que as mães e os pais não colocam os seus filhos, não deixam em lugares seguros. Muitos pais agem como Ló. Nós sabemos que Ló, ele não buscou o sucesso das suas filhas, mas ele levou suas filhas para um lugar muito perigoso, né? Ele armou as suas tendas, a tenda das suas famílias ali nas bandas de Sodoma e Gomorra.
Ele levou sua família para o meio de uma cidade promíscua e corrupta. Ele construiu sua fortuna ali e ela foi levada pelo fogo. Ló perdeu tudo o que cobiçou. Ele não protegeu suas filhas. Ele nem colocou o ninho delas num lugar seguro. E por isso, nós sabemos o final dessa trágica história, né? Sua mulher tornou uma estátua de sal, sua cidade cobriu de cinzas, ele perdeu tudo devorado pelo fogo, e aí sua descendência, uma geração que se apartou de Deus. Tudo isso porque Ló não cuidou das suas filhas. Ele não construiu o ninho num lugar seguro, né? Ele foi para as bandas de Sodoma e Gomorra. Então, a águia nos ensina a proteger os nossos filhos. A Bíblia também registra a história de outro homem. E eu vou dar algumas qualificações desse homem e vocês já vão ficar sabendo quem ele é. Ele foi um grande poeta, foi um extraordinário compositor, um músico de qualidades, um pastor de ovelhas, um exemplar guerreiro destemido, um soldado audacioso, um líder carismático. Eu acho que vocês já estão sabendo de quem eu estou falando. Um rei de personalidade. Ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Essa pessoa era Davi. Ele era um homem valente, destemido, um guerreiro, né? Ele era também muito humilde. Nós sabemos que ele enfrentou um urso, ele matou um leão, ele venceu um gigante, ele tornou famoso, edificou um reino, mas Davi não construiu o ninho dos seus filhos em um lugar alto, né? Em um lugar seguro. Ao contrário, ele edificou o ninho dos seus filhos perto dos predadores. É possível que alguém que esteja ouvindo esse vídeo seja uma pessoa bem-sucedida na vida, seja alguém que tenha muitas posses, profissionalmente bem qualificada, pode ser alguém bastante rica, mas uma pessoa, não basta ter tudo isso para proteger os seus filhos. A questão principal, minhas irmãs, é onde você está edificando o ninho dos seus filhos? Onde é que você, quais os princípios que você está ensinando aos seus filhos? Quais os valores que você está passando para os seus filhos? Onde os seus filhos andam? Com quem eles se relacionam? Quais os conselhos? De quem são as pessoas que seus filhos estão ouvindo conselhos? Quais são as casas que seus filhos frequentam? Ou quem são as pessoas que frequentam a sua casa com os seus filhos? A que horas eles chegam? O que os seus filhos estão vendo na internet? O que eles estão assistindo na TV? Então, tudo isso, mãe, é muito importante para o sucesso dos seus filhos, né? Nós temos que estar com os nossos filhos sobre o nosso radar, sabendo tudo o que eles fazem e estando a par da situação. Nós não podemos simplesmente deixá-los soltos por aí, né? Não adianta vencer na vida, ter muitas riquezas, dar tudo o que os nossos filhos querem, mas não dá o que é mais importante, que é a nossa presença. Nenhum sucesso profissional na vida de uma mãe compensa o fracasso dos filhos. Davi, ele era um homem bem-sucedido, mas Davi não tinha tempo para os seus filhos. Ele não conversava com os seus filhos, e aí nós sabemos a história do que aconteceu na vida dos filhos de Davi. Irmãs, nossos filhos não precisam de presentes, mas eles precisam da nossa presença. Eles não precisam de coisas, eles precisam de mães. A Bíblia também nos dá outro exemplo, é o exemplo de Eli.
Eli foi um homem que julgou o povo de Israel durante 40 anos. Ele era sacerdote e juiz. Ele tinha um magistral ministério. Ele viajava por todo o país, ele ouvia muitas histórias, ele aconselhava muitas pessoas. Certamente ele ajudou muitas famílias que precisavam da sua ajuda. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 filhos de Eli estavam crescendo dentro da casa de Deus. Mas o pai estava tão ocupado que ele não tinha tempo para os filhos. Ele vivia resolvendo o problema dos outros. Ele vivia dando atenção aos filhos dos outros. E seus filhos estavam crescendo dentro da igreja, mas longe da palavra de Deus, sem um pai presente, sem apoio, sem disciplina, sem proteção. Eli estava percorrendo várias nações, mas ele estava esquecendo dos seus filhos. Os filhos de Eli estavam dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas eles foram crescendo como pessoas longe da palavra de Deus. Se tornaram jovens rebeldes e tiveram o fim que nós sabemos, né? Então, um grande líder e um péssimo pai. Eli, para compensar sua ausência, ele era complacente com os filhos, não os disciplinava, não os corrigia e, ao contrário disso, ele era conivente com os seus pecados. O pecado dos filhos de Eli tornou-se tão grave que Deus os entregou à morte. Então, aquela família foi destruída e a vergonha veio sobre eles, porque Eli não cuidou dos seus filhos. Então, nós vimos várias famílias, né? A família de Davi, a família de Eli, que não protegeram os seus filhos, a família de Ló, né? Então, mães, os nossos filhos precisam da nossa presença, da nossa proteção, que nós possamos estar aprendendo com as águias a colocar o ninho dos nossos filhos em lugares altos, longe dos predadores. Nós precisamos reconhecer quais são os predadores desse mundo e precisamos distanciá-los dos nossos filhos. Outro exemplo que a gente pode ter com as águias, outra lição, afinal, né, eu errei, é a do exemplo. A águia, ela tem uma atitude em relação aos seus filhotes. Lá em Deuteronômio 32:11 diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e toma-os, os leva sobre elas. Então, quando os filhotes da águia já estão longe, ela começa a voar sobre a ninhada, mostrando a eles que é a hora de sair. Com aquele voo que a águia dá, ela está mostrando que está na hora de sair. Então, ela mostra com o exemplo, ela ensina os filhos como voar. Ela ensina pelo exemplo. Você, mãe, educa os seus filhos pelo seu exemplo, né? Não basta dizer, tem que fazer para que os filhos possam entender e aprender. A história nos conta a história de a vida de uma mulher chamada Susana Wesley. Essa mulher, ela foi mãe de 19 filhos. E a história nos conta que essa mulher, todos os dias, tirava 2 horas do seu tempo para orar pelos seus filhos. Os filhos nem ousavam em bater na sua porta, porque eles sabiam que ela não ia atender. Certa vez, chegou um cidadão na casa de Susana Wesley e ela estava trancada no seu quarto orando. E um dos filhos, ao atender aquele homem, disse: olha, minha mãe não pode falar agora porque ela está conversando com uma autoridade. Então, os filhos tinham o exemplo daquela mãe. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos com o nosso
exemplo. O exemplo, irmãs, é a maneira mais eficaz de fazer isso. Né? Muitas vezes os filhos se tornam rebeldes porque os pais falam uma coisa e vivem outra. A integridade e a coerência são o alicerce de uma educação. Então, minhas irmãs, nós precisamos viver o que nós ensinamos. A nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus para que os nossos filhos possam seguir o nosso exemplo. O espelho, embora mudo, ele demonstra e revela. Se você, nesses dias de quarentena, o meu espelho tem revelado muitas vezes que eu não pintei o cabelo, que eu não cuidei de mim, porque o espelho, ele é mudo, mas ele revela tudo. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha, jamais se desviará dele. Então, o maior prêmio, o maior tesouro que uma mãe pode deixar para os seus filhos é o exemplo. Amadas, nossos filhos estão todo o tempo nos olhando. Nós precisamos ensinar com o exemplo, porque o exemplo é mais importante do que as palavras. Outra lição que a águia nos ensina é a disciplina. Às vezes, irmãs, os filhos rejeitam seguir os nossos ensinos e os nossos exemplos. A gente ensina, a gente dá exemplo, mas mesmo assim eles rejeitam. E o que fazer numa hora dessa? Então, a águia, ela aplica a disciplina, ela tira a penugem dos ninhos dos filhotes, deixando apenas as farpas. Ela não poupa os seus filhotes dos espinhos. Então, há momentos, minhas irmãs, que os nossos filhos, a única linguagem que eles vão compreender é através da disciplina. Nós não podemos colocar os nossos filhos numa estufa de proteção e não discipliná-los. Isso é prestar um desserviço aos nossos filhos, colocar eles numa redoma de vidro. Filhos sem disciplina não amadurecem. Filhos sem disciplina não estão preparados para a vida. Uma hora, alguém vai ter que discipliná-los lá fora. Então, nós precisamos disciplinar, porque a palavra de Deus nos diz que quem ama, disciplina. Quem ama, permite que os espinhos estimulem aquela criança ou aquele jovem a ser uma pessoa melhor. Disciplina não é a ausência de amor. O sacerdote Eli não disciplinou os seus filhos. E por isso, nós vimos na história o que aconteceu. Outra lição que nós podemos aprender com a águia é o discipulado. O que é que podemos fazer, minhas irmãs, quando os nossos filhos não aprendem com o nosso ensino, com o nosso exemplo, nem com a disciplina? A águia, ela toma uma medida radical. Ela pega o filhote com suas possantes garras e arranca-o do ninho e atira das alturas para o chão. O filhote que nunca voou cai desesperadamente com medo, mas nós sabemos que antes que eles cheguem no chão, ela vai lá e os recolhe, e os toma em suas asas e o leva novamente à altura para que possa jogar novamente. Então, a ideia da águia é: meu filhote tem que ser meu discípulo. Então, irmãs, nossos filhos precisam ser nossos discípulos. Nós precisamos ensinar uma coisa uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Nós temos que discipular, E a lei do discipulado é também a repetição. Então, a gente tem que repetir com paciência para que os nossos filhos sejam conduzidos aos pés do Senhor, que realmente é a nossa maior alegria. E, por último, a última lição que nós podemos aprender com as águias é sobre a restauração.
Irmãs, mesmo que a gente proteja, a gente ensine, a gente dê o exemplo, a gente discipline, a gente discipule, mas mesmo assim, se os nossos filhos caírem, a gente sempre tem que estar pronta a restaurar. A águia, ela tira os filhotes do ninho e os atira ao chão. Não porque não os ama, mas porque essa é a pedagogia necessária para treiná-los para a vida. Contudo, a águia não apenas os lança no ar, mas também ela os ampara quando estão prestes a cair. Ela os segura e os protege da queda. Ela os restaura da sua ruína. Então, ela ensina que não devemos desistir dos nossos filhos. Nunca, irmãs, devemos desistir dos nossos filhos. Não importa o tamanho dos nossos filhos, né? Outro dia eu estava vendo uma propaganda em que uma mãe estava tratando o seu filho de 40 anos como se fosse um bebezinho. Mas é assim, os nossos filhos nunca deixam de ser nossos filhos. Então, enquanto a gente puder lutar por eles, especialmente em oração, nós devemos fazer. Restaurar, estender a mão, advertir, né? Quando eles são adultos, que já têm as famílias dele, claro que essa responsabilidade diminui. Às vezes a mãe não quer entrar na vida familiar já do seu filho, mas orar. A gente pode e deve sempre orar pelos nossos filhos, né? Os nossos filhos são tão importantes para nós e nós não podemos jamais desistir deles, né? Continuar lutando por eles. Sabe, irmãs, nenhuma gota das nossas lágrimas será desperdiçada. Nem um dia de oração pelos nossos filhos será em vão, né? Nós devemos colocar, não somente falar de Deus para os nossos filhos, mas falar dos nossos filhos para Deus. Cada dia colocando a vida dos nossos filhos no altar de Deus. E certamente o Senhor é fiel e vai fazer um milagre na vida dos nossos filhos. Então, irmãs, que nós possamos ser mães intercessoras, que nós não possamos nunca desistir da vida dos nossos filhos, que nós possamos entregar os nossos filhos a Deus e ensinar as valiosas lições da palavra de Deus aos nossos filhos. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, por todas as mães que estão ouvindo essa nossa reflexão. Que o Senhor nos ajude a ser mães intercessoras, mães que dedicam tempo em oração pelos nossos filhos. Que nós possamos ver os frutos da tua palavra na vida dos nossos filhos. Que nós possamos ver os nossos filhos salvos, com a vida eterna garantida. Que nós possamos colocar os valores espirituais na vida dos nossos filhos, que são os mais importantes. Se os valores profissionais, se os valores financeiros, se outras coisas chegarem, Senhor, nós queremos te agradecer, mas que a nossa oração é que nós possamos ter filhos salvos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Olá, é com grande satisfação que estamos aqui a homenagear todas as mães pelo seu grande dia. O Dia das Mães é um dia muito especial, não só esse dia, mas todos os dias nós devemos homenagear aquela que tanto tem feito por nós. E em nome da Usafor, nós queremos desejar a todas um feliz Dia das Mães. Que o Senhor continue abençoando cada uma de nós nas nossas lutas. Queremos aqui, como forma de gratidão ao nosso Deus, cantar uma música em homenagem a você, mãe, que tem como título Jardim de Oração. Entre os dias mais lindos de maio, o segundo domingo do mês, é
quão suave é o nome de mãe, como é suave esse nome de amor. Ela vive por mim, ela vive por nós, ela chora comigo na dor. Quando os dias alegres se passam, repassados de grato prazer, minha mãe não se esquece em dizer-me: filho meu, vai a Deus bem dizer. Oh, quão doce, quão suave é o nome de mãe, como é suave esse nome de amor. Ela vive por mim, ela vive por nós, ela chora comigo na dor. Quando a estrada da vida escurece, quando todos se esquecem de mim, minha mãe é quem sempre aparece, transformando espinhal em jardim. Oh, quão doce, quão suave é o nome de mãe, como é suave esse nome de amor. Ela vive por mim, ela vive por nós, ela chora comigo na dor. Feliz Dia das Mães! Tudo bem, minhas amigas? Hoje eu vou deixar para vocês uma homenagem a todas as mulheres que de uma forma ou outra são mães. Mãe. Mãe, um nome tão pequeno para caber enorme amor. Amor inconfundível, seleto, doce, inigualável afeto. Mulher, mãe, que privilégio receber de Deus tão precioso dom, gerar dentro de si um outro ser, continuidade do teu viver. Nem todas querem este dom, recusam a semente fecundada, uma vida inocente já germinada. Por quem não ama é eliminada. Outras querem e não fecundam, mas o amor sobressai ao útero. Geram filhos no coração adotivos, transbordam esse amor indefinido. Mulheres que escolhem a missão de ser mães e assumem fielmente este papel, seu canteiro é por Deus alimentado, e de seus ribeiros brotam sorrisos delicados. A todas, feliz Dia das Mães. Até mais, minhas amigas. Boa tarde, irmãs. Quero dizer que estou com saudade de todas. Quero agradecer a nossa presidente pelo esforço de nos reunir mesmo à distância. E quero dizer que amo demais a USAFOR. Estou sentindo muita falta das nossas reuniões. Espero que a gente volte logo a reunir de verdade e possamos nos abraçar, né, estarmos juntas. E para mim a USAFOR é muito importante. É um trabalho belíssimo que as irmãs fazem e trabalha, né, de maneira muito especial com os missionários, e eu acho assim um trabalho maravilhoso, né, de guerreiras, de mulheres, de servas guerreiras mesmo, e eu estou sentindo muita falta de estar, né, nessas reuniões. E eu quero agradecer a diretoria por estar, né, fazendo esse trabalho. E esse ano eu sei que está difícil por conta da pandemia, né, mas mesmo assim elas têm trabalhado e
Eu louvo a Deus por essas mulheres que estão à frente e também quero parabenizar a todas as mães e oro para que logo, muito logo mesmo, a gente possa estar todas juntas fazendo as nossas reuniões, né, presenciais. Parabéns a todas as mães. Olá, amadas irmãs da USAFOR, que bom poder estar com as irmãs através desse vídeo. Eu me chamo Maria do Carmo, sou esposa do missionário Reginaldo Rodrigues. O nosso ministério é aqui na cidade de Itapiúna, a 100 quilômetros de Fortaleza. Irmãs, eu quero aqui expressar a minha gratidão a cada uma de vocês pelas orações em nosso favor, pelas contribuições, pelo cuidado que cada uma de vocês tem para conosco. Muito obrigada. O nosso trabalho, irmãs, nós realizamos semanalmente, todos os dias, com reuniões evangelísticas e também com visita aos irmãos da congregação. Então, Deus tem nos abençoado muito, muito mesmo. Esse trabalho tem crescido, tem se desenvolvido e somos gratos a Deus por poder estar à frente desse trabalho, desse ministério que Ele tem nos incumbido. E Deus tem sido maravilhoso para conosco. Apesar de toda essa pandemia que a gente tem enfrentado, de agora estarmos impossibilitados de chegar até essas famílias, mas nós temos ainda continuado a fazer esse trabalho através das lives, né, que nós abrimos pelo Facebook. Então Deus tem nos usado através dessas lives e nós podemos então chegar a pessoas descrentes também, né? Deus tem abençoado esse meio de comunicação com as redes sociais e assim nós podemos edificar os irmãos, como também trazer mensagem de salvação para aquelas pessoas descrentes que nos ouvem. Então, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, por tudo que nós temos vivido. Tudo nós agradecemos a Deus. E agradecemos também às irmãs pelas orações, mais uma vez. Continue orando por nós, irmãs. Continue orando pela congregação, para que Deus nos dê saúde, para que Deus nos dê disposição e que quando tudo isso passar, nós possamos estar com vigor, com disposição e ter a alegria de servi-lo novamente assim, visitando as famílias descrentes. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade de também desejar um feliz Dia das Mães para todas vocês, mães que fazem a USAFOR. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, que Deus cuide, que Deus proteja, que Deus abençoe ricamente, irmãos, a cada um. Eu gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de Isaías, o capítulo 40, é um versículo bastante conhecido, o capítulo 40 e o versículo 31, que diz o seguinte: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, irmãs, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigado por essa oportunidade de poder estar com as irmãs, mesmo distante. Muito obrigado. Um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma de nós. E eu quero ainda mais deixar aqui uma pequena frase que diz assim: Mãe, o amor mais bonito que existe. Amém? Então, um feliz Dia das Mães para todas as mães da USAFOR e também para aquelas que estão nos escutando, que estão nos vendo, que não fazem parte da USAFOR, mas que fazem parte da USACEM, que fazem parte da USAFEC e também muitas demais que estão nos escutando através dessa live. Que Deus abençoe a cada uma, um feliz Dia das Mães, um grande abraço, se sinta abraçada por mim e Deus abençoe a cada uma de nós. Amém? E até uma próxima oportunidade. Eu sou Maria, esposa do missionário Ireneu.
Nós trabalhamos em Maturité há 16 anos e nós temos os trabalhos na congregação, trabalhos normais. Domingo, 10 horas da manhã, temos escola bíblica dominical. Domingo à noite, culto evangelístico e de louvor a Deus. Quarta-feira temos reunião de estudo bíblico e oração. Quinta-feira, reunião de senhoras e senhores. E temos trabalhos evangelísticos na cidade, ponto de pregações, culto ao ar livre. Todas as noites temos culto, e distribuição de folheto, estudo e visita na casa dos irmãos, estudo na casa das pessoas que não são crentes. E nós temos, até que ainda não temos um templo, fazemos reuniões na garagem da casa do meu filho. Compramos um terreno, mas ainda não tivemos condição de construir. Que as irmãs orem para que Deus possa dar condições de construir. Deus possa providenciar os recursos. E queremos agradecer as igrejas que têm contribuído com o nosso ministério aqui em Maturité, irmãos individual. Deus possa abençoar cada um com muitas bênçãos. Queremos também agradecer aos AFO que têm nos graciado com cesta e também oferta. Deus possa abençoar cada uma das irmãs. E que as irmãs continuem orando por nós, para que o Senhor venha nos dar muita saúde, força e disposição à obra do Senhor, como o Senhor tem feito até aqui. E nós temos só que agradecer os irmãos que têm orado por nós e têm contribuído. Que Deus possa abençoar cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Olá, irmãs da USAFO. É um privilégio, é um prazer participar junto com as irmãs desse momento tão especial. Apesar de estarmos em nossos lares, nós engrandecemos ao Senhor, nós agradecemos, nosso coração é grato pela sua graça, pelo seu cuidado e pelo seu amor. Ele tem nos sustentado nesses dias maus e nós não temos perdido a fé. Nós queremos louvar ao Senhor, eu e Heloísa, minha filha, queremos louvar ao Senhor com a música Eu Cuido de Ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze
Deus abençoe. E foi um prazer.